começar preparando a pálpebra, pode fechar o olho. E eu vou aplicar um corretivo líquido. Tô usando esse pincelzinho aqui só para espalhar o corretivo na pálpebra. E agora eu vou vir com a esponjinha pequenininha. Esse corretivo é o mesmo que eu usei para fazer a iluminação da pele dela, tá? Pode ser um corretivo do tom da pele ou esse um pouquinho mais claro, que no caso foi o que eu usei para fazer a iluminação. Eu vou vir com um pó compacto e vou selar essa região aqui, ó. Na pálpebra fixa, próxima à sobrancelha. Essa região aqui do cantinho externo e essa aqui do cantinho interno. Você pode selar também com um iluminador, porque aí fica já iluminando abaixo da sobrancelha. Eu vou usar a paleta da Morphe Jaime Charles. E eu vou usar essas 3 cores aqui para fazer o degradê do meu esfumado. Essa aqui, que é um laranja. Essa aqui, que é um laranja um pouquinho mais fechado, um marrom quente. E essa outra aqui, a terceira cor. Eu gosto muito dessa composição, dessas 3 cores. Vou começar com a corzinha mais clara. E eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Ele é um pincel médio. Ele não é um pincel nem muito grande e nem muito pequenininho. Esse aqui, ele é o 136 da Dye Makeup. Eu não vou vir já esfregando o pincel, tá? Eu vou vir depositar, ó. Pega de pouquinho em pouquinho sombra. Eu dou duas batidinhas só assim, ó. E pronto, já peguei a minha quantidade de sombra. E ainda bato assim pra tirar o excesso. Então, eu vou depositar essa sombra aqui em toda a pálpebra móvel. Toda não, na verdade, como eu quero ela só no cantinho externo, então eu vou depositar só no cantinho externo. Se eu quiser preencher toda a pálpebra, então eu vou vir até no cantinho interno. Ó, depois que eu deposito, que eu pigmento, eu vou pegar esse pincel e aí eu vou vir aqui, ó, ao redor. Eu não venho aqui por dentro, eu venho aqui ao redor com a ponta do pincel, sem deitar ele, esfumando. Porque esfumar nada mais é do que suavizar. Tá vendo? Então, com isso, ó, eu aplico, depois eu esfumo a borda. Quero pigmentar mais? Vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar de batidinhas. E agora vou esfumar a borda. Você tem que ter a noção de onde que você quer essa sombra, do formato que você quer essa sombra. Se você quer aqui, ó, no formato redondinho, então você vai esfumar nesse formato redondinho, ó. Se você quer nesse formato alongado, então você vai esfumar no formato alongado, entendeu? E onde que você leva a sombra, ela vai. Deixa um espacinho abaixo da sobrancelha para ficar iluminado e você leva até quase encostar na sobrancelha, tá? Mas de forma esfumada, sem ficar marcado, do jeito que eu tô explicando aqui. Pigmentou na pálpebra, esfumou ao redor. Essa ainda é a minha primeira cor de sombra. Ó, esse ao redor, ele é aqui e ele é aqui também, ó, na pálpebra móvel. Eu só não esfrego muito aqui dentro, ó. Então, vamos lá. Do outro lado, a mesma coisa. Vou pigmentar primeiro, de batidinhas. Observa bem o movimento do pincel.
eu pego bem no final do cabo do pincel para minha mão ficar bem leve. Porque aí eu não coloco peso na minha mão. Pigmentei e vou esfumar a borda. Ó, pincel em pezinho, vou esfumando, alongando. E esfuma aqui também. Quero pigmentar mais? Repito a sombra aqui, ó, na pálpebra. Como a pálpebra já tá sequinha, então eu já posso esfregar um pouquinho mais meu pincel. Quando tá molhada de corretivo, não é bom que você fique esfregando o pincel desse jeito, porque senão vai ficar manchada a sua sombra. Então, quando tá molhada de corretivo, você aplica de batidinha, selando. Tô ainda com a primeira cor. Tô esfumando aqui só pra tirar essa marcaçãozinha aqui da pálpebra móvel. Então, sempre que eu quero esfumar, eu vou esfumar mais nas bordas e não em cima dessa sombra. Agora eu vou vir com a minha segunda cor. Eu vou usar um pincel igual o primeiro que eu usei, o 136 da Dye Makeup, só que eu vou pegar um outro pincel, eu não vou usar o mesmo, porque cada pincel é para uma cor. E aí vou usar aquela segunda cor que eu mostrei, que é essa aqui. Usei essa primeira, vou usar essa aqui como a segunda. E aí eu vou escurecendo aos poucos, fazendo um degradê dessa sombra. Ó, essa segunda cor, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar ela aqui de batidinhas e leve varridinha. O movimento, ele não é só batidinhas assim, ó. Eu bato e dou uma leve arrastadinha, viram? Esse é o movimento de varridinha que eu chamo. E aí eu aplico ela dentro da sombra laranja. Vou explicar agora em esfumado inferior. Ó, tá vendo? É dentro da sombra laranja. Eu não vou subir esse pincel dessa segunda cor muito aqui, ó. Então, eu tenho que me policiar para onde eu vou levar esse pincel. Eu tô fazendo um movimento de bolinha bem pequenininha aqui, ó. De varridinha, só que uma bolinha bem pequenininha aqui dentro. Para não invadir o espaço da sombra mais clara. Segunda cor do outro lado. Ó, vou aplicar de batidinhas e leve varridinha. Ó, vocês conseguem ver que tem uma marcação bem aqui, ó, do marrom mais claro com marrom mais escuro? Tá vendo que tem uma marcação bem aqui, ó? Então, para eu tirar essa marcação, como eu não quero vir com marrom mais escuro aqui, escurecendo, o
que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel do laranja e eu vou voltar com o laranja ali, cobrindo essa marcação. Olha só. Viu? Marcação nem sempre é só a gente esfumando. Às vezes a gente cobre a cor mais escura com a cor mais clara, dando suavidade para a borda. Ó, volto com a cor anterior na borda daquele marrom um pouquinho mais escuro que eu usei. Então a lógica é sempre esfumar mais as bordinhas e não dentro da sombra, porque senão você despigmenta ela. Tô com o pincel da mais clara, com ele limpo aqui, ó. Eu vou voltar com um pincel bem fofão, eu vou usar esse aqui da Macrylan, um pincel bem fofão, e eu venho com ele todinho aqui por fora, ó. Ó, eu venho dando acabamento em todo o meu esfumado, na borda do meu esfumado, viram? Isso dá suavidade pro meu esfumado, viram um pouquinho? Agora eu vou para a cor mais escura e eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. É esse aqui, o menorzinho. Ele é o 132 da Dye Makeup. O que eu tava usando era o 136, esse aqui é o 132. E eu vou usar aquele marrom mais escuro que eu mostrei pra vocês no início da live. Ó, e eu venho com esse marrom mais escuro só no cantinho. Eu pego aqui, ó, da raiz do último tufinho dos cílios do canto externo e esfumo pra dentro. Com a mão leve, vou pegando a sombra aos poucos. Dou uma batidinha. Vai pegando a sombra aos poucos, gente, pra evitar de cair aqui, ó. A pele dela já tá bem seladinha com pó. É bem importante quando você for fazer olho depois, você selar bem essa pele. Porque se cair sombra aqui, não vai manchar. Ó, conseguem ver direitinho o degradê das 3 cores que eu usei? Então é sempre uma cor dentro da outra. Agora eu vou voltar com o pincel da cor média e eu vou vir com ela aqui, ó, entre o mais claro e o mais escuro, dando acabamento no degradê e na transição de cores. Vou pegar o pincel da cor mais clara e vou vir um pouquinho com a cor mais clara aqui por fora de tudo. Mão levinha, pontinha do pincel, sem deitar o pincel. E eu vou alongando aqui. Eu vou alongando com o restinho só da sombra que sobra no meu pincel. Só a sujeirinha do pincel. Vira um pouquinho. Vou voltar com aquele pincel fofão, limpo, sem produto nenhum. Com a mão levinha. Vira um pouquinho.
Com esse pincel fofão aqui, gente, eu vou dar um toque aqui com a sombra uma sombra mais clara, essa amarelinha aqui, ó. Por fora desse laranja, porque vai dar um degradê mais bonito ainda, uma transição com o tom da pele. Porque ela é uma sombra mais clara, né? Só que é bem pouquinho, é só uma sujeirinha mesmo, ó. Eu ainda tiro o excesso aqui. E a mão bem levinha. Mas observem que já dá um acabamento, ó. No cantinho interno dela, eu vou usar uma sombrinha, uma sombra mais clarinha aqui, ó, um begezinho, daquela sequência. Vou aplicando de batidinhas e leve varridinha. E esfuma bem essa sombra, mesmo que ela seja clarinha, aplica e esfuma bem. Olha aqui. Vou fazer agora o esfumado inferior. Quando eu faço marrom embaixo, eu uso lápis. Sempre usem um produto cremoso para fazer o esfumado na parte inferior, tá? Não rola fazer só com produto seco, porque senão vai ficar caindo aqui, vai manchar, esse produto não vai pigmentar e não vai ficar com acabamento bonito. Então, sempre usa um produto cremoso antes para ajudar a pigmentar a sombra depois, tá? Esse cantinho aqui, ó, é muito importante dar acabamento para que você consiga encontrar a parte superior com a parte inferior, tá? Às vezes eu gosto de fazer o esfumado inferior primeiro, para eu ter esse norte do esfumado superior, da pálpebra. Então, olha, eu preencho bem esse cantinho aqui, para eu encontrar bem. Ó, apliquei todo na linha da água. E borrei um pouquinho aqui, ó, na raiz dos cílios. Abaixa um pouquinho, olha pra cima de novo. Tá vendo? Olha pra cima de novo. Viu? Apliquei na linha da água e borrei um pouquinho aqui. Como é um esfumado alongado, então eu vou vir puxar um pouquinho aqui pra fora, ó, esse lápis. E aí eu vou vir com um pincel pequenininho. Esse aqui é da Macrylan B907, tá vendo? Ele é chatinho. Eu gosto de usar ele, ou esse aqui que é redondinho. Esse aqui é um da Dye Makeup, é o 130. Ó, e aí eu não venho com esse pincel em cima do lápis, engrossando ele. E aí eu venho esfumando, ó, na bordinha. Lembra? Tudo é na bordinha, porque é na borda que eu quero dar suavidade. Vem esfumando na bordinha desse lápis. É importante que seja um lápis que não seque rápido, que você consiga bem esfumar. Se for um lápis que seca rápido, então você vai passando aos pouquinhos. Passa só aqui primeiro, depois passa aqui, até chegar lá no comecinho. Ó, esfumei aqui por fora e eu vou indo até esfumar lá no cantinho. Vou esfumando pedacinho por pedacinho. No cantinho aqui, ó, vira um pouquinho. Eu tô atrás dela e eu vou vir com o meu pincel aqui por cima, ó. Porque aí eu consigo
dar esse acabamento aqui, ó. Pra ficar retinho e não descer o meu esfumado. Depois eu vou voltar na pálpebra superior e dar mais acabamento ainda. Se precisar pigmentar mais, eu aplico um pouquinho mais de lápis e pigmento mais. E aí eu vou voltar fazendo o mesmo degradê que eu fiz em cima. Só que é o contrário, da sombra mais escura para a sombra mais clara. Só que eu vou começar da cor mais escura, ao contrário da pálpebra superior. Pode olhar bem pra cima. Ó, e eu venho selando esse lápis primeiro, com aquele marrom mais escuro. Vou limpar meu pincel, mas eu vou usar o mesmo. Vou vir com aquele marrom médio e vou aplicar um pouquinho mais embaixo. Sempre vai pegando de pouquinho em pouquinho para não cair sombra na pele e fazer bagunça. Ó, vou vir atrás dela de novo. Vou dar aquele acabamento aqui com o pincel virado, porque aí eu vejo onde que o meu pincel tá indo. Agora com a sombra mais clarinha. Por baixo de tudo, bem pouquinho. Ó, agora eu vou vir aqui, dando o acabamento aqui, ó. Vou pegar a cor mais escura, aquele pincel pequenininho. Vira um pouquinho. E eu vou encontrar aqui, ó. O pincel da sombra média, cada pincel com a sua cor de sombra. O pincel da sombra mais clara. E eu venho voltando com as cores na bordinha aqui, dando esse acabamento do alongado. Vou pegar aquele meu pincel grandão, fofão. E vou dar acabamento aqui também. Tudo pra mim é acabamento, vocês já viram, né, gente? Ó, vou voltar com aquela sombra amarelinha, bem aqui por fora de tudo. Aquela begezinha, essa aqui. Pode olhar pra cima. E eu vou aplicar aqui no cantinho interno. Olha a diferença que dá o esfumado inferior. Então, eu venho esfumando aqui embaixo, não é em cima do lápis, é na bordinha do lápis. Venho com o pincel por cima.
Tenha sempre um paninho para você ir limpando o pincel. Sujou, vai limpando. Porque desse jeito você não mancha. Sujou, limpou. Principalmente quando é uma cor preta, você tem que ir limpando. Sombra mais escura para selar. Olha bem gracinha. Vai pegando de pouquinho para não cair. Vem com a sombra média. Limpa o pincel. Vem com a sombra mais clara. As mesmas que eu usei lá em cima. E vem no cantinho com a mais clarinha. Sombra mais escura para encontrar com o esfumado lá da parte de baixo. E o pincel pequenininho. Sombra média, com o pincel da sombra média. Quando vocês forem vir fazendo esse alongado aqui, é bem pouquinho produto e a mão muito levinha para não marcar. Sombra mais clarinha. Uma na bordinha da outra. Pincel fofão, grandão, dando acabamento. E o amarelinho. Bem um pouquinho na bordinha. O pincel que eu uso para fazer delineado é esse aqui da Ico, final 00. E o delineador da Inglot, diluído. Eu pego bem do comecinho aqui, ó, bem fininho, e eu faço um traço só, levando pro final. Ó, aqui no finalzinho eu deixo o delineador mais molhadinho, porque eu vou vir aqui agora, ó, esfumando ele. Eu vou vir com a sombra preta, cobrindo mais ainda aquele delineado. E o pincel pequenininho. Fecha de novo. Para eu tirar a marcação do preto, eu vou voltar com aquele marrom mais escuro que a gente usou. Porque sempre que eu vou com uma cor mais escura, depois eu volto na borda dessa cor mais escura com a sombra anterior. Ó, então eu vou voltar na borda do preto e não exatamente em cima do preto. Ó, vou repetir mais produto. Lembra, no finalzinho eu vou deixar ele mais molhadinho, pra depois eu vir aqui com o pincel e esfumar.
Vou vir com o marrom mais escuro na bordinha do preto.